Boa tarde, presidente, demais vereadores, vereadora Vera, público que nos assiste aqui na galeria. Em nome do professor Felipe, cumprimento a todos e a todas, o pessoal que assiste a gente nas redes sociais e também na TV Câmara. Nosso boa tarde. Os presentes de Natal não param de chegar aqui na Câmara. Barbaridade. Ho, ho, ho. Ho, 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 diria o prefeito. Acho que já chega quase 40 em regime de urgência. Hoje é dia 10 para a população entender. Até o dia 20, teoricamente, se encerra os trabalhos aqui. E a gente nem está falando de discutir o PPA, que é o plano para os próximos 4 anos, 26, 27, 28 e 29. A LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e o orçamento para o ano que vem. Isso a gente vai ter que discutir ainda nesses últimos 10 dias, não dá nem 10 dias, e daí o prefeito me manda mais projetos de regime de urgência. Eu vi que tem subsídio para o transporte público, como se a gente fosse discutir transporte público e o subsídio, que é o recurso que vem do imposto que vocês pagam, em 2, 3 dias. Como é que vai fazer um parecer assim? A reunião da comissão é na quarta-feira, semana que vem. Então não dá, não fecha a conta. Estou há 9 anos aqui, eu nunca vi tanto projeto de regime de urgência. Nunca vi. É verdade. Aliás, chegou esse subsídio em outros tempos assim também e foi negado. Não veio para o plenário. Então, de fato, não faz sentido algum a gente fazer discussões tão importantes em tão pouco tempo. Por que não chegaram em outubro, novembro, para a gente poder fazer com muita clareza? Porque vai se votar coisa aqui sem ter a clareza. Essa é a verdade. É isso que vai acontecer. O prefeito está mandando agora porque não tinha maioria nesse plenário. Ele não tinha maioria. Ele tinha 11 vereadores, 10 no mínimo, que seriam independentes. Agora conseguiu a maioria de novo, daí encaminhou tudo. Pelo jeito, ele tem a certeza que vai ser aprovado. Só pode ser isso. Agora tem maioria, demanda os projetos. Como se o mais importante é ter a maioria, não é a importância dos projetos. Isso é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Inclusive, eu subi para falar outras coisas aqui, mas daí mais projetos de regime de urgência. Será que segunda-feira vai vir mais projeto de regime de urgência? O Natal é só dia 25, né? Então, o saco pode estar cheio. Aproveitando esse projeto de regime de urgência, de novo, vou apelar ao Poder Executivo, apelar à presidência da Casa, vamos devolver o projeto que fala da criação do cargo auxiliar de educação especial. Não tem necessidade, vereadores, de ser aprovado esse ano. Se o prefeito e a prefeitura se convencer de que tem que manter como está, se eles se convencerem e quiserem retomar ano que vem, não vai interferir em nada no projeto deles. Porque hoje a professora auxiliar de educação especial, que vai trabalhar no ano que vem, ela já fez a prova e isso já vai acontecer. Então, se a gente aprovar, Vini, esse ano, ele não vai poder fazer um concurso para trabalhar em 2026, só em 2027. Então, a gente tem o ano de 2026 inteirinho para rediscutir esse projeto. Porque o projeto ele veio com as profissionais fora do magistério. Não se encaixa no mesmo plano de cargo e de salários do magistério. Sem a hora-atividade, que as profissionais já recebem hoje a hora-atividade. Então, a gente precisa, inclusive, não está colocado como professor auxiliar ou auxiliar de ensino. Está pedindo nível de pedagogia, mas em relação ao nível técnico, na administração. Então, retire o projeto, a gente faz essa rediscussão. Se a secretaria chegar à conclusão que não quer mandar assim mesmo, ok, possivelmente vai ser aprovado. Mas a gente não precisa fazer essa discussão esse ano, tendo em vista, inclusive, tantos outros projetos que nós vamos discutir aqui, que vocês sabem que são projetos que precisam de muita discussão. E eu não falo só por mim, eu falo por todos nós. Porque, no final das contas, são os vereadores que vão dar o voto favorável ou contrário. Somos nós que estamos analisando esses projetos. E a gente sabe que isso é difícil para cada um que está aqui. Então, que esse projeto seja retirado. Se retirar esse, ainda vai ficar mais de 30 projetos em regime de urgência. Inclusive, hoje, tem algumas pessoas que vieram aqui porque nós temos a criação de uma secretaria e mais de 40 cargos de comissão. Não é 40, é mais de 40, chega quase a 50. E a nossa discussão é,
se a gente tem e volta a frisar em relação ao regime de urgência para criar cargo, para criar secretaria, não precisa ser regime de urgência para final do ano. Ele pode criar em fevereiro, se quiser, ou em março. Né? Não precisaria estar aqui. Mas nós não temos essa necessidade e nós não temos nem condições financeiras de criar uma nova secretaria com mais cargos. Porque o prefeito fez um decreto de contingenciamento e nós subimos aqui na tribuna, inclusive dissemos que respeitamos o decreto de contingenciamento, porque se o chefe da administração vê que está com problema financeiro, ele tem que fazer contingenciamento. Tanto que está contingenciando xerox dentro das escolas. Está faltando recurso para pagar remédio. Vocês sabem que tem remédio atrasado. Ontem eu fiquei sabendo que o sistema do RH do ponto da saúde está fora do ar. Fui descobrir falta de pagamento. Parece que 6 meses sem pagar. Então, está faltando dinheiro e daí tu vai criar cargo de comissão que automaticamente tu vais elevar o valor daquilo que tu vais ter que gastar com isso. Então, também não faz sentido. São projetos que não poderiam estar aqui agora. Mas, volto a frisar, ele encaminhou, demorou para encaminhar porque ele tinha essa dúvida. Será que eu vou conseguir aprovar? Não vou conseguir aprovar? Agora, pelo que parece, eu acho que ele tem a certeza que vai conseguir aprovar. Mas são projetos que não deveriam estar em discussão agora. Até para que ele tenha mais respeito com essa casa e com os vereadores. E vocês sabem como eu trato cada um aqui, cada uma, com todo o respeito, e de fato é uma bucha que ele manda aqui para dentro dessa casa. Eu estou há 9 anos, já participei de 9 anos em finais de ano, em discussões aqui no plenário, e nunca vi tantos projetos em regime de urgência. Quero também salientar, a gente já conversou ali atrás, mas salientar o que o vereador Caê falou, o vereador Crislã, o vereador Cidade, da importância da gente fazer com que São José, que é a 5ª economia do estado e a 4ª maior cidade em população, que a Câmara tenha a emenda impositiva. A emenda impositiva, para a população entender, a gente não vai simplesmente pegar um recurso e falar que a prefeitura vai ter que fazer exatamente isso aqui como o vereador quer. Não, porque a emenda impositiva tem regras. Tem uma porcentagem que tem que ser para a saúde, e tem que ser para a saúde. Poderíamos botar uma porcentagem que seja para a educação, mas é uma forma de a Câmara poder contribuir com aquilo que a população tem como necessidade. Porque a gente está ali na ponta, a gente está nas comunidades, está dentro dos postos, está dentro das escolas. Então, se um vereador, de repente, tem por um ano 400, 500 mil para fazer emenda impositiva, e tem uma creche ou um posto de saúde que está precisando de uma reforma que vai custar 200 mil, o vereador pode encaminhar, porque isso vai trazer um benefício para a população. Então, é importante que São José, que nem já tem Florianópolis, Palhoça e outros municípios, Brasil afora, que tenha a emenda impositiva. Porque isso é benefício para a comunidade de São José. Por fim, até tem a ver com uma emenda impositiva. Se nós tivéssemos emenda impositiva, com certeza eu gostaria de destinar recurso para a escola da Colônia Santana. Ontem deu chuva mais uma vez e alagou a escola da Colônia Santana. A escola Santana, que não tem condições nenhuma de continuar recebendo os alunos daquela comunidade. A gente precisa construir a nova escola da Colônia Santana. Pelo motivo estrutural, porque é uma escola que tem pilar no meio de sala de aula, salas envezadas, foi completamente adaptado, mas em um tempo que nós tínhamos menos alunos na Colônia Santana, hoje a Colônia Santana é um bairro bastante grande, super importante para São José, e que a gente precisa dar isso para aquela comunidade, uma nova escola, para que tenha uma estrutura que comporte uma boa escola, e também falando do que aconteceu ontem. O vereador Alexandre Rosa esteve lá, inclusive hoje, né, vereador? Mais uma vez, choveu e alagou. Nessa nova construção, que já tem inclusive o terreno, já tem o projeto, só falta o recurso, não vai chegar água. Então a gente vai ter uma boa estrutura e não vai mais correr o risco de alagamentos e mais alagamentos. Então é fundamental. Se a gente tivesse emenda impositiva, às vezes a gente poderia inclusive fazer em comum acordo com alguns vereadores, para 3, 4, 5 vereadores encaminharem a emenda impositiva que eles têm direito para determinada obra. Porque não é importante para o vereador, é importante para a comunidade. E a comunidade da Colônia Santana merece ter mais vez e mais voz. Então a gente precisa de uma nova escola, de um novo centro de educação, de ensino fundamental no bairro da Colônia Santana, tão importante para o município de São José.
Obrigado, presidente. Obrigado.